Boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje o tema tá importantíssimo. Vou trazer para vocês aqui experiência de longos anos de estudo acerca desse assunto, né? O que acontece logo após a morte? A vida após a morte, que na verdade não existe morte, só existe vida. Então o que muda simplesmente é uma transição, muda a frequência, onde saímos aqui da terceira dimensão para a quarta dimensão. Quando se fala em terceira dimensão, fala justamente nas três possibilidades. Você enxerga para lá, para cá e para cá, né? Para cima, para baixo, para frente e para o lado. São as três dimensões. Então, para você ver algo que está atrás de você, você tem que virar. Isso é a terceira dimensão. A quarta dimensão, você não precisa virar para ver, entendeu? Tudo acontece ao mesmo tempo. Você consegue ver tudo ao mesmo tempo. Passado, presente, é onde o tempo e o espaço perdem a sua razão de ser. Então, foi muitas horas de depoimento, muitos livros e revistas lidos sobre esse assunto, para me falar aqui com o máximo de propriedade como que acontece. Então veja bem, a pessoa morre. No momento em que a pessoa morre, é como se ela entrasse num estado de sonho, se ela estivesse sonhando. E mediante o que a pessoa foi, as obras da pessoa, o seu estado vibracional, né? Ela vai para um lugar bom ou ruim. A intercessão, algo que eu não concordava, mas depois de muito estudo, porque os meus princípios são evangélicos, então morreu, acabou. O crente evangélico geralmente é isso. A intercessão ajuda na transição, sim, sem dúvida. Oração, pedido, intercessão vai ajudar em qualquer lugar, em qualquer situação. No antes e até no depois da morte. Porque tudo é energia. E quando você vai ver, em última instância, não tem separação entre mundo físico, material e mundo espiritual. Só muda a vibração. Então, o movimento dos elétrons em torno do núcleo do átomo. Então, na verdade, é um contínuo, é um todo. Quem está nas demais dimensões consegue, muitas vezes, ter acesso a dimensão menos evoluída. Né? Nós não conseguimos, porque teríamos que elevar muito a nossa vibração. Agora, quem está numa vibração alta pode sim reduzir sua vibração e fazer contato, que é o que acontece quando os anjos fazem contato. Né? Deus, através dos anjos, faz contato com o humano. Ele diminui muito a vibração, né? Porque ele, em seu estado vibracional de origem, queimaria, mataria. Por isso que muitas pessoas na Bíblia falavam, vi Deus e agora certamente morrerei. Vi um anjo, né? Pensava que ia morrer, porque era essa a tendência. Aí o anjo falava, fica tranquilo, fica em paz, não morrerá. Falou para Daniel, Ezequiel. Então as pessoas se assustavam. Então o que acontece? Você começa a sair ali, você fica vendo o corpo, vendo o atendimento, ambulância, polícia, enfermeiros, médicos tentando ressuscitar ali o corpo. Você fica vendo todo aquele movimento ali, você vai subindo como que pro teto do hospital, da onde você estiver ali, pro forro. E aí chega um momento que você vai para outros lugares, já começa a acessar outras realidades paralelas, outras dimensões, né? Então o que acontece? Existem vários lugares. Lembra que Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas? Se não fosse assim, vos teria dito, quer dizer, eu teria dito que não há, mas há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, né? E se eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos buscarei para mim mesmo, para que vós estejais onde eu estiver, vós estejais também. Beleza. Então o que acontece? A pessoa, quando morre, que ela está ligada ao mal, ela vai para lugares difíceis. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Ah, mas aquilo é só parábola. Não quer dizer que é... Sim, mas mesmo sendo parábola, conta um fato, uma realidade, né? As outras parábolas de Jesus não contam uma história, né? Possível de ser verídica, como do filho pródigo, da parábola do semeador, né? Da candeia, das virgens. Então tudo é possível
de ser. Então ele não ia falar loucura e inventar uma história que não existe. São coisas possíveis e que existem, né? Se esse rico e esse Lázaro existe, aí é outra história, mas é bem possível que sim. É muito provável que na longa existência na Terra existiu sim um rico e um Lázaro que era humilhado e vivia rastejando, comendo migalha. Né? Existia um rico avarento que não ensinava para esse mendigo a saída. Se fosse um rico não avarento, não egoísta, certamente instruiria esse mendigo, ele deixaria de ser mendigo. Então, como que esse mendigo ficou tantos anos ali, né? Mais de 20 anos, pelo que me lembro dos evangelhos. Mendigando, nunca aprendia, ele nunca ensinava nada para esse mendigo, né? Que quem você anda, você se torna. Então, como que esse mendigo não se lembra? Certamente ele era humilhado. Ele era menosprezado por esse rico, era um rico avarento. Por isso que ele foi para um lugar tenebroso, um lugar ruim, e pedia para Lázaro molhar pelo menos a ponta do dedo na água, de um pano do dedo, e colocar sobre a língua dele. Né? Então, agora se a pessoa está numa vibração elevada, ela vai para um lugar. E aí tem vários departamentos. Existe o paraíso mais evoluído, né? Para começar, na Bíblia cita 7 céus. Podemos interpretar aí como 7 dimensões de paraíso. Existe o local menos evoluído, onde as pessoas trabalham, plantam, tem horta, e muitas dessas fica vindo aqui ainda, né? Você vê que é muito próximo dessa realidade, fica retornando aqui ainda. Né? Eu conheço uma história de uma regressão a vidas passadas, em que a pessoa morreu, mas ficava voltando, a pessoa via ela e tipo. E aí, quando um desses que estava aqui morreu também, foi parar nesse mesmo lugar. Aí deu o recado, falou, ó, para de perturbar fulano. E lá tinha horta, plantação. E quando ele deu esse recado para essa pessoa parar, ela ficou triste, sem graça e tal, e nunca mais veio. Parou o encontro. Então é isso. Então existem lugares intermediários, nem tão bom e nem tão ruim. E existe lugar ruim, que os espíritas chamam umbral, né, que é uma espécie de é um inferno, é um lugar tenebroso, ruim, horrível. Então depende da densidade da pessoa, se ela está pesada, né, vamos falar assim, de uma alma, um espírito pesado, carregado de muito pecado, de muita maldade, de muito rancor, ódio, ausência de evolução, ausência de perdão, ausência de conhecimento, né, de sabedoria. Então ela ou desce ou sobe. A tendência é essa, ou vai para um lugar mais ruim, ou um lugar semelhante aqui, como eu já citei para vocês, quer dizer, a pessoa não está nem tão densa e nem tão elevada. Então ela vai para um lugar onde ainda tem que trabalhar, ainda tem suas dificuldades, né, muito semelhante aqui. E eu acredito sim no aprendizado contínuo. O universo, o mundo, é uma escola de aprendizado. E eu acredito sim que existe aprendizado e evolução e crescimento. Mas o melhor mesmo é aprender aqui. Enquanto está aqui, você entender de física quântica, de mecânica quântica, entender de espírito, né, alma, evolução, essas questões todas. O melhor momento é aqui, enquanto está aqui, para que quando faz a transição não fica perdido. Como acontece com alguns, muitas pessoas morrem e não sabe que morreu. Fica andando atrás da esposa, do esposo, da família, querendo conversar, e daí ninguém enxerga, né? As pessoas não têm essa visão elevada, muitas vezes não tem acesso a essa outra dimensão. Então ele fica procurando atrás, né? Também assistir uma situação desse tipo, né? Que a pessoa morreu e ficou atrás dos parentes, até que alguém conseguiu acessar através de uma visão, né? Mesmo dormindo, mas conseguiu ter acesso àquela pessoa, e ela procurando, aí como a pessoa estava dormindo e saiu do corpo, então ambos eram espírito. E aí essa pessoa que tinha morrido falou, o que está acontecendo? Que eu procuro a minha esposa, procuro meus amigos, ninguém me dá atenção, ninguém conversa comigo. Ele não sabia que tinha morrido. Aí essa pessoa falou para ele em paz, vai em paz, você não está mais nessa dimensão, segue em paz. E aí explicou que ele tinha morrido, mas ele não viu que foi um acidente. Então mortes violentas como um acidente, muito violenta, instantânea, a pessoa não consegue nem perceber, nem se preparar, né?
que não é o caso da doença. Da doença a pessoa sabe que está morrendo lentamente e ela vai se acostumando com aquilo e a transição é aceita de uma forma mais fácil. Então essa pessoa seguia atrás, inclusive ele correu muito atrás. Essa menina viu que ele estava atrás dela e ela no sonho, mas ela sabia que ele tinha morrido, embora não era amigo, íntimo, mas conhecia. E ele estava com a mesma roupa que tinha morrido. E ele atrás dela, até que ela entrou no banheiro das mulheres para correr dele, mas como ele não estava no corpo físico, ele foi atrás dela, entrou no banheiro feminino. E aí ela ficou no cantinho lá se escondendo, com medo, né? Ainda na visão. E ela viu quando ele passou por duas moças que estavam conversando, passou por elas, nem viu. Atravessou o corpo delas. Aí ela assustou mesmo, falou: meu Deus, é ele mesmo. É ele mesmo que tá morto, tá aqui. Até que ele foi procurou contato com ela, que tinha visto uma ou duas vezes numa festa. E aí é onde ela explicou: vai em paz, você não tá mais nessa. E aí a mulher que limpava a casa da viúva, porque a viúva foi ficar com a mãe, uns 15 dias, né? Pra não ficar vendo a casa ali, lembrando do marido falecido. Aí foi ficar na mãe uns 15 dias, antes de mudar, pagou pra uma senhora limpar a casa, pra ela mudar. A casa ficou 15 dias fechada, afinal, né? E aí deu a chave, a mulher falou que se não ia ter ninguém, ela falou: não tem ninguém, pode ficar tranquila lá. E a mulher tava limpando lá, semi-nua, porque estava só ela, e do nada entrou um rapaz, entrou pro quarto. Ela falou: ai, a dona falou que não tinha ninguém, e esse rapaz aí entrou, né, e logo saiu, e tudo isso era a mesma roupa que ele tinha morrido. Então foi esse período que ele ficou atrás das pessoas, voltou na casa dele, entrou, era assim, procurando. Ixi, aconteceu o caso de uma senhora que morreu e ficou na praça e falava: meus filhos nunca veio me visitar, ninguém nunca veio me visitar, não sabia que tinha morrido, né? Então são muitos fatos desse tipo e é isso, né? Para você que tinha curiosidade de saber o que acontece, como que é. Então, quando a pessoa morre, até mesmo no velório, é possível que a pessoa esteja ali por perto, vendo, sentindo. E o choro, a gritaria, o desespero, né? A negação, a pessoa que não quer aceitar que o outro faleceu, essa negação atrapalha a transição, atrapalha o outro ir para outro lugar, ir em paz. Ele acaba ficando ali, por causa de tanto choro, de tanto... Então, o melhor a se fazer é não desesperar, entender que a vida é uma transição, que não existe morte, entender isso e ficar o mais tranquilo, o mais em paz possível. E iluminar a alma da pessoa, desejar o bem, desejar a luz, né, que a pessoa vai para a luz, porque essa pressão toda, esse desespero atrapalha. Então é possível que esteja ali ainda ou que já tenha ido embora. Mas na hora da morte no hospital, sim, né? Inclusive pesquisas, teve muitos cientistas que já pesaram o corpo antes e depois. Antes de falecer, depois deu algumas miligramas de diferença, né? Encontraram até mesmo o peso da alma. dessa energia que sai, dessa luz, dessa energia que sai no momento da morte da pessoa, né? Então, muitos cientistas vêm pesquisando tudo isso aí. Então, entendido dessa forma? Vários departamentos, mais e menos evoluídos, e para baixo também. Para baixo, graus de escola de aprendizado, tem escolas duras, horríveis, como a do Rico lá do Lázaro, foi. E para cima também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, essas moradas é de acordo com a evolução. Né? De acordo com a evolução. E evolução, minha gente, não é virar um religioso inveterado. A evolução, tudo bem, religião, oração, tudo bem, é um caminho. Mas o conhecimento é fundamental. O conhecimento do que é a vida, do que é a morte, do que acontece. Essas coisas são essenciais. Senão a pessoa acaba sofrendo muito. Que do mesmo jeito que tem ladrões aqui, espertalhões que querem roubar o celular, dinheiro, a bolsa, a carteira, do outro lado também, se a pessoa estiver um pouco densa e não tiver guardiões ao seu lado, esse tipo de pessoas também está do outro lado e vem tentar roubar a energia da pessoa, né? Conhecido também como Chi, que é energia vital. E eles vêm querer convencer a pessoa, em alguns casos convencer a pessoa a querer reencarnar, para eles continuar roubando essa energia da pessoa no pós-morte, numa outra vida, né? Mesmo que a pessoa não precisa mais ou não queira,
Porque tem os casos que a pessoa queira e vem para terminar de cumprir alguma missão, e tem os casos e que esses seres ficam tentando convencer, né? Porque para eles é a produção de energia. E então, do mesmo jeito, tem esses ladrões, tem esses bandidos do outro lado, né? Imagina a pessoa numa inocência, sem saber. Vai ter muito mais dificuldade, sem saber que existem esses vampiros de energia vital do outro lado, no pós-morte, né? Existem fatos bastante curiosos, fatos... Em Porto Velho mesmo teve uma irmã, né, crente, que não é encarnacionista, não era espírita, não mexia com isso, não acreditava nisso, não sabia nada sobre isso. E do nada o esposo dela faleceu. E ela via ele na igreja, né? Via ele na congregação cristã, enxergava ele por ali acompanhando e tal. E aí um dia o telefone tocou, ela atendeu. Ela atendeu, era ele, falecido, marido falecido. Falou que estava bem, estava tranquilo. E falou: eu vou colocar um dinheiro na sua conta, na Caixa Econômica Federal, e você vai lá, pega esse dinheiro e paga essas contas, tal, tal, tal. Essas dívidas aí que ficou, que ela estava sofrendo muito com essas dívidas, que o falecido era só ele que trabalhava, era o provedor da casa, e de repente faleceu, e ela ficou como que desamparada. E aí ela foi no banco, chegou lá, estava realmente o valor necessário para quitar as dívidas. Ela pegou o dinheiro e pagou todas as dívidas, ia perguntar quem pôs, quem depositou. Um sentimento, uma voz falou para ela não perguntar nada, simplesmente pegar o dinheiro e sair, e ela fez. Pegou o dinheiro e saiu do banco, né? Então existe muitos casos desses tipos, né? Eu já assisti, creio eu, mais de 100 EQM, que é experiência quase morte, né? E algumas de morte mesmo, chama-se EQM, fala aí pela experiência quase morte, mas teve muitas que foram morte mesmo, a pessoa morreu e retornou, né? E conta os detalhes. Tá bom? Se você quer que eu conte mais fatos sobre esse, né, fatos verídicos, teve fato que eu fui investigar, fui lá atrás, a pessoa me contou tudo e tal, dê um like aí, comente aí nesse vídeo, fala que você quer, né, mais fatos desse tipo, vídeo desse tipo, e eu vou estar falando mais desse assunto, tá bom? Muito obrigado você que esteve até aqui. Sucesso, felicidade. E assiste os outros vídeos aí, curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Não esqueça de curtir aí, tá bom? Muito obrigado.